Pensa que o Senhor Jesus chega assim para ti e diz: Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um somente um seria muito para ti. Ele continua a dizer: É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você vai pensar tipo, uau, mas isso é verdade. Nosso trabalho é só descansar no Senhor, sabe? Há um texto que diz, se alguém quer fazer a minha vontade, siga-me. Só isso. Se alguém quiser fazer a vontade do Senhor, basta segui-lo. Mais nada. Só seguir. Descansar nele. O que significa ocupar-se com Cristo e os seus interesses? Pensa nisso. Tem que estar, porque muitas vezes as pessoas falam, tem que estar ocupado com Cristo, com as coisas do Senhor, com os interesses do Senhor e tudo mais. Mas o que é isso? Ocupar-se com Cristo e os seus interesses. Parece que sei, né? Pois é. Mas a Escritura dá a resposta nisso. Primeiro, Cristo é o meu Salvador, Cristo é o nosso Senhor e devemos estar ocupados com as suas coisas. Há um texto que Paulo faz assim. Colossenses. É Colossenses ou Filipenses? Tararã, tararã, tararã. Colossenses capítulo 3, versículo 11, assim. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, não nas coisas que são da terra. Em Coríntios fala porque as coisas que nós vemos não são eternas. Então é que é isso, né? Visto que nós estamos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas que estão de cima. Por quê? Primeiro, nós os cristãos somos estrangeiros. Eu sou estrangeiro agora, né? E como estrangeiro, eu sei que eu não tenho muito direito aqui nesse país, eu não estou, porque não é meu país, não tem nada a ver comigo e tudo mais. Então eu sou estrangeiro aqui. E quando eu estava a organizar as coisas para vir aqui, em Portugal, chegou um momento que eu já não queria mais fazer algumas coisas em Angola, porque eu sabia que seria inútil, sabe? Eu não ia usar certas coisas porque eu estava saindo de Angola para vir para Portugal. Então, imagina se eu comprar certas coisas, eu sabia comprar isso, comprar aquilo ali, depois ia deixar. Então, estava a pensar simplesmente nas coisas daqui de Portugal, né? Tipo, o que eu vou fazer em Portugal, coisa de gênero, blá blá blá. E é assim que nós cristãos devemos viver. Nós somos cidadãos do mundo? Não, nós não somos. Nós somos cidadãos do céu? Sim, nós somos. Então devemos estar 100% ocupados com as coisas mundanas. Veja um pensamento interessante que eu encontro em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, vou cantar conforme o irmão canta. Diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Deus os tornará a trazer com ele. Pronto, só até aqui. Aquele diz que não quer irmão que seja ignorante, né? Como, acerca dos que já dormem. Por que Paulo usou o termo não quero irmãos que sejais ignorantes? Tipo,
Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Por que Paulo ia usar esse termo? Primeiro, Paulo usa esse termo aqui, Paulo usa esse termo em Romanos, Paulo usa esse termo em Coríntios. E não lembro outros textos, que era o que deve ter, né? Mas o que eu estudei, só me lembro desses textos. Em Romano, Paulo fala que não queria que os irmãos fossem ignorantes, porque muitas das vezes já tinha o desejo de ir visitá-lo, mas lhe foi impedido. Então, Paulo não queria que os irmãos fossem ignorantes nesse sentido. Em Coríntios, Paulo fala que não queria que os irmãos fossem ignorantes concernente aos dons espirituais. Aqui Paulo não queria que os irmãos fossem ignorantes, segundo os que já dormem. Quando as escrituras falam sobre deixar de ser ignorante, é deixar de ser desaprendido. Por quê? Porque nós, os cristãos, devemos saber das coisas do Senhor. Nós temos o privilégio de aprender as coisas do Senhor, como as escrituras nos ensinam. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo escreve: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável a Deus, se eu não me engano, né? Que é o vosso culto racional. O culto racional que Paulo fala aí é um culto inteligente, como fala o irmão Peter, de Luanda. É saber o porquê estamos a fazer as coisas, porquê que não estamos a fazer as coisas. Então, nós cristãos, quando aprendemos alguma coisa, deixamos de ser ignorantes. Lembra? Errais porque não conheces as Escrituras. Então, quando não conhecemos as Escrituras, vamos cometer erros. Então, os irmãos de Tessalônica eram ignorantes quanto a assuntos que já dormem. Os irmãos em Roma estavam ignorantes quanto à questão da vista de Paulo para lá, e os irmãos em Corinto estavam ignorantes quanto à questão dos dons espirituais. Então, Paulo não queria que os irmãos fossem mais ignorantes. O que Paulo fez? Paulo explicou a situação. O irmão Paulo fala que ele queria ir visitar os irmãos, mas o foi impedido. E em Coríntios, Paulo fala que ele não. Como é que eu vou dizer aqui? Não quero que os irmãos sejam ignorantes dos espirituais. E Paulo explicou aos irmãos concernente a esse assunto. E agora, aqui em Tessalonicenses, Paulo faz a mesma coisa. Explica aos irmãos concernente a os que dormem. Paulo fala a ordem, que não vamos preceder eles, nem nada, mas temos a batalha todos juntos. Mas por que os irmãos eram ignorantes? Aqui me mostra que os irmãos, no princípio, só tinham um objetivo. A igreja sempre perseverou, na verdade, de que a vinda do Senhor Jesus Cristo é eminente. Okay? Que o Senhor Jesus Cristo viria a qualquer momento. Os irmãos sempre tinham esses seus corações. Então, quando de repente ouviram, bum, o irmão Bruno César Marques Cunha dormiu. Oh, meu Deus, ele é cristão e agora? De repente, bum, a irmã Conceição dormiu. O irmão Cachelembe dormiu. O Elias dormiu. Então os irmãos começaram a ficar preocupados. Não pode, não pode. Como é que isso aconteceu? Como é que os irmãos estão a dormir? O que é que vai acontecer com eles? Né? Porque os irmãos não tinham conhecimento de que esses que dormiram poderiam ir ao encontro do Senhor nos ares também e seriam ressuscitados. Mas não tinham esse conhecimento. Então Paulo explicou para eles. Então os irmãos estavam muito ocupados com a vinda do Senhor iminente que ficaram tristes e estavam a ficar tristes com isso. Paulo teve que explicar-lhes para de ser ignorantes. Então, ocupar com as coisas do Senhor, em outras versões ou em outros pensamentos, é estar nos baseando no que as Escrituras nos ensinam. Até onde nós sabemos. Percebes? Porque nós agimos segundo a medida de luz que nós recebemos. Se eu não sei que eu não posso jurar, o que eu vou fazer? Vou jurar. Se eu não sei que o Pai e o Senhor Jesus Cristo são pessoas diferentes, eu vou chamar Jesus de Pai. Porque eu não sei. Percebe? Se eu não sei, por exemplo, que o arrebatamento da igreja a qualquer momento, eu vou dizer que seremos arrebatados depois da tribulação. Se eu não sei que quem matou Golias foi Davi, o que eu vou dizer? Moisés matou Davi. Não com pedra, não, mas com uma outra coisa. Mas também não é verdade. Percebe? Se eu não sei as coisas das escrituras, eu vou errar porque não conheço as escrituras. Então, nós só acabamos errando e não nos ocupar com as coisas de Cristo, as coisas do alto, como nós lemos em Filipenses, Colossenses, desculpa, capítulo 3, porque nós não entendemos sobre essas coisas. Então, na verdade, o que é
ocupar-se com as coisas do Senhor, ou com as coisas dos altos. O que é isso? Quando o Castelembra está a cantar um hino, quando o Castelembra está a falar com os irmãos sobre as coisas do Senhor, quando o irmão fulano está a evangelizar ou está a meditar, quando um outro irmão liga para o Castelembra, liga num outro irmão, quando alguém faz aquilo, faz isso, quando alguém faz alguma coisa para o Senhor, ele está a ocupar-se com as coisas do Senhor. Por isso é que Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça isso para a glória de Deus. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, nós estamos a nos ocupar com as coisas do alto. Por exemplo, se eu for obediente ao meu serviço, os meus patrões, desculpa, eles vão gostar de mim por ser obediente e tudo mais, os colegas também, né? Temos um ambiente de trabalho por causa disso. Principalmente os patrões que gostam de trabalhadores obedientes. Mas no fundo, eu não sou obediente ao patrão por causa dele, mas por causa da glória de Deus. Sabe? Até as pessoas olham assim para mim, tipo, jovem que não usa palavrões, não fuma, porque aqui na Europa fuma muito. Né? Em Angola, felizmente para mim, nós não temos hábito de consumir álcool. Né? Cristão não tem hábito. Os cristãos que consomem álcool em Angola, na sua maioria, fazem escondidas. Agora, alguns é que têm esse sentimento, mas na sua maioria, cristãos em Angola não consomem álcool. Então, quando eu também não consome álcool, não faz isso, aquilo, eles pensam, mas que homem é esse? Tão estranho. Não fala dessas coisas de promiscuidade e tudo mais. Quem é esse cara? Percebe? Mas é por causa do Senhor. É por causa do amor que temos pelo Senhor que nós fazemos isso. Então, se nós comermos, se nós bebermos, se nós fazermos qualquer coisa pela glória do Senhor, estamos a nos ocupar também com as coisas do alto. E ocupar-se com as coisas do alto não é tipo um bicho de cabeça. Ler as escrituras, está ligado com as coisas do alto. Orar, coisas do alto. Ligar para o irmão. Gravar um áudio bíblico, mandar para o irmão. Distribuir um folheto evangelístico. Também tá. Eu lembro de uma exortação que o irmão Evelho fez aos jovens. Ele disse que fica muito feliz quando vai nas conferências, encontra irmãos jovens, muitos irmãos jovens nas conferências. Ele disse que esses irmãos mostram que tomaram uma posição para o Senhor Jesus. Ele disse que muitos desses irmãos, quando estão aí a convidar pessoas para a reunião de oração, ou a distribuir um folheto de pregação, um folheto evangelístico, eles também estão a tomar uma posição para o Senhor Jesus. Isso aquece o coração do irmão, porque são coisas que aquecem o nosso coração, sabe? Quando você vê uma irmã cantar para o Senhor, ou deseja servir o Senhor, você começa a pensar, uau, coisas que aquecem o nosso coração, a pensar mais no Senhor. Então o irmão continuava a dizer isso, pois eu disse, eu encorajo vocês, jovens, a continuarem a fazer isso. Continue a orar, continue a ler a vossa Bíblia e a orar. Continuam a visitar os outros. Continuam a fazer isso. Ele diz que em algum momento até encorajar os outros irmãos é um trabalho muito difícil. Mas faz isso porque isso vale a pena. E eles gostam disso. Eu também gosto. Percebe? Então, ele fala que continue no caminho do Senhor. E o mais importante, continue na esperança da vinda iminente do Senhor. Então, é interessante, irmãos. É algo muito interessante que nós temos nas Escrituras, sabe? Nós temos tudo de bom para pensarmos no Senhor, para pensarmos nas coisas do Senhor. Tem áudio, tem telefone, tem internet, tem coisas pequenas. É só pegar o telefone. Tá. Alô, irmão, então. E conversa sobre o Senhor, vai. E tá a falar sobre as coisas do Senhor. Isso também é ocupar-se com as coisas do Senhor. Não é algo tipo pequeno. Pode parecer pequeno, né? Mas não. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo escreve aos irmãos de Corinto sobre a questão de que o trabalho dos irmãos não é vão no Senhor. O Senhor não olha tipo como isso. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho cedo e sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ele não fala obra, fala obras, plural. Porque o Senhor considera tudo que nós fazemos. Então devemos nos sentir mais motivados em buscar o Senhor, sentir mais motivado em pensar nas coisas do alto, nos sentir mais motivado em fazer essas coisas
Porque muitas vezes parecem coisas pequenas, mas não é. Controle sempre o teu pensamento. Mas se o que tiver a pensar é que for Cristo, continue a pensar. Não é isso que tem Filipenses 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é X e tal, 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 tal. Se há nisso algum louvor, nisso pensar. Então, o que é que eu estou a pensar agora? Estou a pensar nisso. Será que glorifica o Senhor? Ah, glorifica. Nisso pensar. Irmão, estou a pensar amanhã em distribuir uns folhetos na rua, não sei o que, mas não sei. Irmão, vai, distribui. Isso é muito bom. O senhor gosta disso? Olha, irmão, estou a pensar aqui em passar a fazer algumas lives, partilhar alguns pensamentos bíblicos. Irmão, continua. Isso é muito bom. Irmão, estou a pensar em ligar o irmão fulano para começar a estudar com ele pelo telefone, eu orar com ele. Irmão, continua. Isso é muito bom. Apocalipse, Paulo não. O Senhor diz que abriu uma porta. Nós temos uma porta aberta. Nós devemos aproveitar essa porta que nós temos e usá-la. Temos que aproveitar e usar. A porta ainda está aberta. Todos os meios que nós temos aqui, tudo, o Senhor permitiu para que exista, então vamos usar ele também para a glória dele. Se ele permitiu que existisse internet, Facebook, usa Facebook para a glória dele. Instagram, vai. WhatsApp, também vai. Quer dizer, tudo que o Senhor permite, procure fazer para a glória dele. Mas de mandar mensagem bíblica nos irmãos, parece. Não. Em 2020, na época da quarentena, tinha um irmão que todos os dias, 0 hora, mandava mensagem para nós. E era bem interessante. Você pode estar lendo um texto bem pequeno. Você lembra muita coisa, sabe? Sobre o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O que é isso? Como assim o Espírito e a noiva dizem vem? O que significa isso? O que significa isso? O Espírito e a noiva dizem vem. Aí você acaba pensando nessas coisas e acaba ficando muito feliz, muito regozijado com essas coisas pequenas. E é muito bom, certo? Isso é muito, 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 muito bom. Então devemos pensar muito nessas coisas do Senhor. Devemos estar muito focados nisso, porque isso é coisas interessantes, né? Que nós devemos estar aqui a pensar. Amar o Senhor, buscar as suas coisas e tudo mais. Ocupar-se com as coisas do Senhor, na verdade, não é um bicho de sete cabeças. Tem um texto que eu estou aqui à procura, não sei se eu consigo achar agora, mas é um texto muito interessante, que aparece em Esdra, se não me engano. Fala sobre um assunto bem simples, bem pequeno, que parece que não é bem considerado, né? Mas na verdade o Senhor também considera. O Senhor considera tudo que as Escrituras falam. Só não sei se eu conseguiria achar aqui agora o texto, mas em suma, acho que eu não vou conseguir achar aqui agora. Mas em suma, tudo que o Senhor fala, tudo que nós temos aqui na Bíblia, devemos considerar. As coisas do Senhor são de vera importante. Devemos amar o Senhor, devemos pensar mais no Senhor, buscar mais as suas coisas e pronto, né? Pensar em tudo isso. Então, que o Senhor nos dê graça para amá-lo mais, para buscá-lo mais, para pensar mais nas coisas dele, a fim de sermos firmes e crescer mais. Bom, é tudo isso que eu gostaria de partilhar com os irmãos. E, na verdade, já foi demais, acho que já ocupei muito tempo de muitos irmãos aqui. E pronto, pensemos sempre nisso. Mas tem um texto em Esdra que eu não consigo achar aqui agora, mas é um texto bom. Não sei pá. Então, o senhor sabe o que é que não permite que o texto apareça agora. Teria que pesquisar agora, mas eu não consigo pesquisar. Mas fala sobre uma oferta de lenha, sabe? Oferecer lenha.
Sacrifício de lenha. Parece uma coisa assim tão pequena, tipo, quando está fazendo um sacrifício de lenha, para que isso serve? Lenha, porque nós quando falamos de sacrifício é animal, levar vacas gordas e tudo mais. Mas sacrifício de lenha, mesmo lenha é coisa bem pequena também, isso também é importante. É. É. O senhor considera as coisas que são feitas com ele de coração e para a glória dele. Porque por vezes você vê alguém que vai visitar os irmãos distantes, vai por aí, mas tem um irmão que fica a orar por você que viaja. Parece algo pequeno, né? Não, isso não considera. Porque quer comas, quer bebas, fazer uma outra coisa, deves fazer isso para a glória de Deus. Então, ocupar-se com o Senhor, em resumo da Bíblia, é isso. Temos muitos irmãos, muitos servos do Senhor, muitos santos do Antigo Testamento, que ocuparam-se com o Senhor de outras formas, em outras perspectivas, de outras maneiras, mas no final é para a glória do Senhor, sabe? É para a glória do Senhor. É interessante. Por vezes ocupar-se com o Senhor é ficar sem fazer mesmo nada, tá? Estou sentado. Assim, eu não estou sentado. Uau, o Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor é bom, o Senhor me ama. Por vezes são coisas assim bem, parecem pequenas, né? Pensa na Marta. Ou mesmo por vezes estou sentado sem fazer nada. Pensa na Marta e Maria. Marta sentada aos pés do Senhor. Maria faz, puxa, faz. E Maria estava fazendo preparo para o Senhor. Isso ninguém pode negar. Mas o Senhor ficou feliz? Ficou. Mas disse que quer? Que a Marta escolheu a boa parte. Boa parte. Então é de vera importante isso. Vamos, visto que, não falei nisso, em Colossenses capítulo 3, diz que se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Irmãos, as escrituras têm dois tipos de si. Tem o si de condição e tem o si de argumentação. É interessante fazer isso. Paulo não estava condicionando os irmãos. Se você de verdade quer, tem que buscar. Não, Paulo não estava a considerar, a colocar os irmãos nessa condição. Paulo estava buscando um argumento. Visto que, percebe? Visto que ressuscitaste com Cristo, então busque também as coisas que são de cima, onde Ele está. Porque Ele está em cima. Então, se nós ressuscitamos, Ele está lá em cima, devemos buscar as coisas. E quais são as coisas dos altos? Está aqui a Bíblia. Ler as Escrituras, amar o Senhor e tê-lo como exemplo. Porque erramos por não conhecer isso. E se nós conhecermos os irmãos mais velhos, que erraram muito nessa vida, eles falam por suas experiências práticas. Você perguntar para ele, por exemplo, sobre assuntos bíblicos, se Jesus é Deus ou não, ele vai te explicar. Sim, é. E te mostrar argumentos para tal. Mas pode-se dar o caso de que quando ele era pequeno, ele explicava isso, não entrou muito bem na cabeça dele, tipo, Jesus é Deus. Ai. Então, mas como é que o pai também é Deus, por exemplo? Como é que aquele também é Deus? Então parece complicado. Mas ele agora conseguiria te explicar. Antigamente ele tinha esse pensamento porque não conhecia as escrituras, mas os conhece. Então é interessante falar do Senhor, né? É maravilhoso falar do Senhor, há muita coisa para falar, devemos ter grato ao Senhor por isso. Bom, hoje fiz já duas lives, acho que já foi demais. Numa próxima oportunidade, se eu permitir, continuarei a fazer live. Muito obrigado aos irmãos que ficaram aqui assistir comigo. E os senhores guardes. Estamos aqui sempre a aprender. Um abraço a todos, até uma outra oportunidade. Não sei quando é que eu vou fazer, não posso dar um dia, dizer que é amanhã, que depois da manhã, não sei. Quando é vontade, quando o senhor permitir, transmitir em direito. Aí vai ser a notificação. O chat do Caxilembe está online. Um abraço, senhores guardes.